Boa tarde a todos. Eu quero começar parabenizando os integrantes aqui da mesa pelas aulas brilhantes. Foram aulas realmente excelentes, muito objetivas, didáticas, exatamente o perfil de aula que a gente busca quando a gente está fazendo a programação aqui do ERA para vocês. Eu acho que a cada ano realmente a gente consegue melhorar esse aspecto. E eu acho que eu vou abrir direto para as perguntas, porque eu imagino que sejam muitas. Se não tiver nenhuma, eu tenho algumas listadas aqui. Alguém? Nossa, aqui já essa mesa está... Na verdade, parabéns pelas aulas. Eu acho que concordo com a Karina, são essas aulas que ajudam a gente. Não é uma pergunta, é mais uma observação. Eu tenho aqui do meu lado a professora Bonfá, que coordenou um projeto muito grande de vacina que foi feito no HC e que as dúvidas eram exatamente essas, né? Por exemplo, será que a gente pode pegar a nossa população e vacinar para a antiga gripe, vacina da gripe suína, né? Que foi feita há uns 3 anos atrás? Será que os nossos pacientes com lúpus, com esclerodermia, com SAF, será que eles entram em atividade? Será que eles soroconvertem? E assim, falando de uma maneira geral, cada grupo fez a avaliação da sua doença. Isso foi um trabalho assim hercúleo para o grupo inteiro da reumatologia. E eu acho que a mensagem final, ela pode concordar depois, fazendo alguma observação a mais, é que os nossos pacientes, eles não entraram em atividade e que eles soroconverteram, ou seja, responderam à vacina. Então, isso foi feito numa casuística bem grande e rendeu muitos trabalhos para a nossa disciplina. Bom, parabéns pela apresentação, acho que todos foram excelentes. Queria só reforçar o que a Dani falou, que mesmo os pacientes tomando corticoide imunossupressor, eles têm uma resposta. Quando tomam corticoide mais imunossupressor, a resposta é menor do que aqueles que não tomam, mas eles têm uma resposta, então é válido também que eles sejam vacinados. Queria perguntar para a Cláudia se ela pudesse comentar um pouquinho sobre a característica da chikungunya lá, ser mais parecida com a artrite reumatoide, em termos de erosão, o que acontece, fator reumatoide, anti-CCP, não sei se você tem alguma coisa sobre isso, e principalmente sobre a dinâmica de anticorpos. Por exemplo, devo fazer a sorologia logo que o paciente chega, sabendo que 7, 21 dias vai aumentar? Que momento? Se tiver negativo lá no começo, então eu queria que você comentasse, por favor. Bom, com relação ao perfil, na verdade, a maioria dos pacientes, eles têm um perfil de dor musculoesquelética crônica não inflamatória. Eles têm muita dor de tendão, ombro, punho, eles têm muita parestesia. Eu ainda não tenho o número final, mas o que está publicado é que 5% só é que evolui com um padrão reumatoide-like e que fecha critério para artrite reumatoide com fator reumatoide e tudo. Na nossa amostra, até agora, os pacientes fazem o fator reumatoide assim, porque cada um pede, não tem a disponibilidade tudo, mas dos que fizeram, 30% tinham fator reumatoide positivo em títulos mais baixos, e FAM também deu num percentual, que se eu não me engano, 20 e poucos %, mas tudo 1 para 80, o pontilhado fino denso, e se a gente não sabe se tem relação. Com relação à sorologia, eu não sei te responder na nossa amostra como isso se comportou, até porque a gente não faz. Então, quando a gente começou a incluir os pacientes, a gente tentou pedir, mas o laboratório central não teve condições de fazer para todo mundo, interrompeu e disseram que era para a gente dar diagnóstico clínico e que não precisava fazer a sorologia. Mas a gente sabe que com 7 dias a replicação viral ela desaparece. E aí, mais existe a história da persistência da IgM, que pode continuar positiva ainda por meses. Então, no final, na prática, a recomendação é que não precisa da sorologia se você tiver, como eu falei, num período de epidemia. Você faz o diagnóstico clínico. Se for numa questão mais acadêmica, em que você quer um diagnóstico mais fechado e tal, aí você pede as duas e observa. Agora, na nossa recomendação, a gente colocou como um ponto de corte de 10 dias. Então, não solicitar antes de 10 dias, porque você pode ter o IgM ou o IgG negativo. Eu posso fazer uma pergunta? Posso?
Eu queria perguntar para o Max. Eu estava fazendo uma revisão de hepatite B essa semana e eu li um artigo da reumatologia, não é da Infecto, em que eles diziam o seguinte: se você suspeita de uma reativação de hepatite B e o paciente está em uso de biológico, você não deve suspender. Porque a primeira impressão é a seguinte: começou a subir transaminase, o paciente aumenta a carga viral, eu suspenderia imediatamente. Ele disse que não deve suspender até que você afaste ou não, porque se você suspender e for uma reativação de hepatite, você pode fazer uma hepatite fulminante. Eu achei esquisito, mas está lá, ele tem referência, inclusive, dessa informação. Eu queria ver se é isso que na prática se faz, não suspende. Na verdade, aí são dois conceitos, na verdade. Tem a reativação e o aumento da carga viral. E o que eu entendi nesse caso, ele estava discutindo uma hepatite. Então, reativou, isso. Não só reativou, mas começou a ter atividade inflamatória. Aumentou a transaminase e tudo mais. E isso, como eu disse, está correlacionado com aquilo da intermitência da imunossupressão, maior atividade e uma reconstituição da resposta imune, pelo menos em relação à hepatite B. E se essa reconstituição está ocorrendo com o imunossupressor, se você tira, teoricamente, você intensificaria isso. Então, não tem uma conduta certa, mas o mais lógico é pensar que você não deveria mexer. Como eu disse, a quantidade de vírus, o vírus per si, ele não lesa o hepatócito. Quem está lesando é a resposta imune. Então, você está tendo resposta inflamatória naquele paciente dito imunodeprimido, exatamente por conta dessas intermitências de imunossupressão que baixa e sobe, que em relação às doenças que vocês estão tratando não se detecta uma atividade mais intensa, mas não necessariamente esse controle é igual para todas as situações. Em relação ao controle da hepatite B, isso pode ser mais curto, então eu realmente não suspenderia, pelo contrário. Não deve, na verdade. Mas outra coisa eu daria remédio para hepatite B, sim, rapidamente. Pode fazer mais uma pergunta? Tinha uma pessoa aqui na frente. Quem quer? Ele estava na frente e ele depois você, daí a gente encerra, tá? Para a gente ajustar o horário. Gessé, uma perguntinha para você, só para esclarecer se eu entendi direito. Com relação àquela sua paciente do tofacitinib, o que você falou foi contra 100% do auditório, é isso? Você acha que não tem problema o paciente tomar a vacina da febre amarela naquelas condições? Que vai um pouco contra o que você fez uma pesquisa aqui, ninguém ia dar a vacina, né? Eu queria só sedimentar esse conceito com você. Então, na verdade, eu coloquei o exemplo dessa droga exatamente porque ela tem uma meia-vida curta e você teria que suspender a medicação e aguardar muito pouco tempo para poder fazer a vacina. Então, na verdade, a provocação era pensando nisso daqui. Fazer na vigência da medicação, não. Mas seria importante considerar a possibilidade de suspensão da medicação e, como a meia-vida dela é bem curta, você pode vacinar em seguida, aguardar aí pelo menos 2 semanas de segurança e voltar à medicação após esse período. Eu acho que, da mesma maneira que fazer a medicação, suspender a medicação é uma questão bastante complexa, é uma decisão bastante complexa, mas viajar para uma área de alto risco, de alta incidência do vírus da febre amarela também. Então uma medida aí difícil e uma decisão difícil de ser tomada. Acho que pode ser compartilhada com o infectologista, mas é um caso hipotético, obviamente, mas em que a possibilidade existe sim, pelo tempo curto da meia-vida curta da droga. Seria isso. Boa tarde. Acho que é a última que tem. Você falou que eu podia falar. Pode fazer? Pode. Parabenizar a mesa, né? Foi excelente as apresentações. E eu gostaria só de complementar algumas para ajudar, assim. Em relação a CECHIC, né, minha amiga? Nós participamos do consenso, só para enfatizar em relação ao que eu estou vendo reumatos pediatras, tem muitos jovens aqui também. Essa apresentação na criança acaba sendo atípica e não esquecer do diagnóstico diferencial que a Cláudia falou bem, não esquecer febre reumática e também Kawasaki. Entra bem no diagnóstico diferencial, então tomar esse cuidado, né? E
o GCE, parabenizar, a maioria das tabelas que você mostrou aí no fim foi com a minha ajuda, né, que eu participei do consenso aí da SBIM, foi uma motivação da Sociedade de Reumato, e propositalmente talvez o tofacitinib não estava lá, porque ele sendo uma medicação nova e sintética, eu não sei como que a gente vai entender em relação a essa história da meia-vida, né? E só para deixar bem claro, eu acho que talvez seja a dúvida do colega que a gente tenta bater, eu acho que diverge em alguns momentos a opinião do infecto e do reumato nessa questão da imunossupressão, mas da febre amarela em si, pontuar bem em relação a ser uma dose ou duas, né? Por exemplo, o trabalho lá de Brasília, todos os pacientes inadvertidos não era a primeira dose, né? Então, em relação a ficar preocupado ou não, hoje, como a indicação está sendo de uma dose só, então a grande maioria dos pacientes que vão procurar a dose vão ser pessoas que não receberam vacina previamente, né? Então, eu acho que aí tem que ser uma consideração mais assim, um pouco mais com parcimônia, né? Tentar pensar melhor, e em relação ao tofacitinib, eu acho que a gente ainda não tem como falar muita coisa, né? Tem que esperar um pouquinho para a gente poder definir isso, tá bom? Parabéns e obrigada pela... Bom, pelo adiantado da hora, então, nós vamos encerrando essa mesa agora. Eu gostaria de convidar todos a permanecerem no auditório, não haverá intervalo, nós já continuaremos com a próxima mesa. Muito obrigada pela presença de todos.